Muito bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos começar já pelo banco de dados, tá? Porque é uma parte aqui, ela é bem tranquila, mas sem o banco de dados, né, a gente não consegue fazer o nosso sistema aqui, tá? Então, olha só, eu vou recriar o banco aqui, então é um banco bem tranquilo, eu vou criar um banco novo, vou chamar ele aqui de blog, do tipo, a codificação vai ser essa aqui mesmo, TF8, MB4, General CI, criar, e aqui eu vou criar duas tabelas, tá? Então a primeira tabela, vamos nos basear aqui, ó. A primeira tabela vai ser a tabela posts, olha só, posts. Então ela vai ter um ID, um title, slug e body, tá? Simples assim. Então vamos vir aqui, ó, blog aqui em cima. Então vai ser posts, certo? Executar. Muito bem, aqui vai ter um campo ID, vai ser do tipo autoincremento, aqui ó, autoincremento, tá? Vai ser do tipo primário, então isso que ele já coloca automaticamente. Depois aqui teremos aqui o slug, tá? Que é tipo um nome amigável, né? Vai ser do tipo varchar, colocar aqui, podemos colocar 255 mesmo. Tá? Depois teremos aqui, ou melhor, aqui na verdade é o title, mas tanto faz. Aqui o title, tá? Então vai ser um varchar também 255. E aqui o body, tá? E o body vai ser do tipo text, tá? Então, slug, title, podemos até inverter e colocar o title aqui por segundo e o slug aqui por terceiro, tá? Slug. Muito bem. Então, essa aqui é a nossa tabela, tá? A tabela de posts. Vamos clicar aqui em guarda. Aí, tabela criada, certo? ID, title, slug e body. Vamos criar agora a tabela comentários. Então, a tabela comentários, então ela tem o que? Ela tem basicamente 4 campos, tá? Aqui temos o campo posts ID, que é o campo que vai se relacionar, né, que vai dizer que estes comentários aqui pertencem àquele post, tá? Então, por exemplo, ó, o comentário legal a matéria e gostei do seu conteúdo pertence ao posts de ID número 11. Então, por isso que aparece 2 vezes aqui. Então, assim que aquele comentário, ou melhor, aquele post, se aquele post tiver, digamos, 50 comentários, o código do post vai aparecer 50 vezes aqui, tá? Então, é assim que a gente faz o relacionamento. Muito bem, então aqui no blog, vamos clicar em nova. Aqui teremos também o campo ID, também será do tipo autoincremento. Depois teremos aqui o Posts ID. Então, como que eu costumo nomear as tabelas assim, tá? Ou melhor, uma chave estrangeira. Então, esse aqui é um valor que ele virá de uma outra tabela. Então, esse é um campo do tipo chave estrangeira. E aqui eu gosto de nomear o campo da seguinte maneira. Então, primeiro aqui eu dou o nome da tabela Posts, tá? E aqui eu digo, né, underscore, depois eu digo qual que é o campo que eu estou buscando de lá, tá? Então, nesse caso aqui, é o campo ID da tabela posts, beleza? Isso aqui você pode fazer da maneira que você já costuma fazer, ou se você não faz, não tem um padrão, pode usar esse aqui como sugestão, tá? Vai ser do tipo inteiro, beleza? Então aqui não precisa mudar nada. Em seguida aqui teremos o nosso próprio comentário, tá? Ele vai ser do tipo text, porque ele é um campo bem grande. E por último aqui vamos criar um campo chamado created at, tá? Que vai ser o campo, digamos, que vai registrar quando que esse comentário foi criado, tá? Então aqui para facilitar vai ser do tipo timestamp, tá? E aqui no pré-definido vamos escolher aqui current timestamp. Então isso aqui significa o quê? Que cada vez que entrar um registro aqui, tá? O MySQL automaticamente vai pegar a data e horas atual, tá? E vai colocar neste campo aqui. Então eu não preciso me preocupar com isso. Quando eu inserir um registro aqui, basta eu informar o posts ID e o comentário. Beleza? Muito bem, guarda. Opa, faltou aqui o nome da tabela, né? Tabela comentários. Muito bem, guarda. Muito bem, agora falta o quê? Falta agora a gente dizer que este campo aqui, posts ID, ele vai se relacionar com a tabela, né, posts. Então eu tenho que dizer como que vai ser feita essa relação. Então eu venho aqui na estrutura da tabela, venho aqui em visão de relações, tá? E aqui eu digo, né, aqui eu posso criar a minha restrição, meu relacionamento, que no nome da restrição eu posso deixar em branco, tá? E aqui eu quero dizer o quê? Ó? No onDelete eu quero que ele faça um cascade, ou seja, isso aqui, o que significa? Qual que é a pergunta que ele está fazendo aqui? O que vai acontecer se o registro na tabela PY for excluído? Tá? Se alguém excluir um registro, o que vai acontecer com os registros aqui nessa tabela? Eu quero, nesse caso aqui, como estou colocando o cascade, estou dizendo o quê? Que todos os registros aqui que tiverem relação com um registro específico lá na tabela posts, serão excluídos também, tá? Então isso faz com que a minha integridade referencial no banco de dados ela permaneça intacta, né? Ou seja, não tem sentido eu ter aqui comentários de um post que não existe mais. Então, se o post for excluído, então eu digo que os comentários também serão excluídos, tá? Muito bem. Agora, ao contrário, não é a mesma coisa, tá? Se eu excluir um comentário de um post, eu não quero que o post seja excluído, beleza? Por isso que, nesse caso aqui, não é feito, não tem essa relação inversa. Muito bem, e numa atualização?
Tá? O que eu quero que aconteça numa atualização no registro pai? Nesse caso eu quero que não aconteça nada, então eu vou colocar no action, beleza? Muito bem, então agora eu vou dizer aqui. Aqui lembre-se que ele está perguntando qual coluna, né, que eu quero referenciar. Nesse caso aqui eu estou trabalhando na tabela comentários e eu quero dizer que a coluna aqui, ó, né, a coluna, vamos clicar aqui, ó, a coluna Posts ID, certo? Ou seja, a coluna Posts ID dessa tabela, ela vai se relacionar com um outro campo de uma outra tabela. Então eu vou escolher agora aqui qual que vai ser este campo. Pode ser aqui, agora ele me pergunta, pode ser inclusive qual que é o banco, ele me pergunta qual que é o banco de dados, né? Nesse caso eu quero que seja o próprio banco que estou trabalhando aqui, o próprio banco de dados. Eu quero que seja a tabela Posts e eu quero me referenciar com a coluna ID. Ele já vem até por padrão aqui. Então, clicar em guarda. Beleza? Já foi feita aqui, né, a nossa chave estrangeira. E olha só que legal. Se eu clicar agora aqui no nome do banco de dados e vir aqui em mais e desenhador ou designer, ele aparece para mim agora aqui, né, a minha relação. Então olha só. Então, posts, tabela posts, ela tem uma relação de 1 para muitos, ou seja, um post pode ter muitos comentários, né? Veja que muda ali, ó. Tá, ao contrário não. Tá? Um comentário não pode ter muitos posts. Então, isso aqui não é uma tabela N para N. Nesse caso, é 1 para N. Ou seja, um post se relaciona com muitos comentários. Beleza? Muito bem, feito isso aqui. Posso até salvar aqui esse diagrama there. Aqui, ó, que é o diagrama entidade-relação. Tá? Opa, já existe um aqui. Vamos colocar aqui, there 2. Executar. Beleza, ele salvou. Então, eu tenho esse relacionamento aqui. Tá? Muito bem, então o nosso banco de dados aqui está criado, tá? Então está tudo certinho com o banco aqui. Vamos passar agora lá para o CodeIgnite, tá? Muito bem, então olha só, aqui ó, eu já criei aqui no meu HTDocs, criei uma entrada chamada blog. Não precisa ser dentro do XAMPP, tá? Eu estou usando o XAMPP aqui mais por questões do MySQL, tá? E do PHPMadmin. Então se eu não fosse usar aqui o MySQL e o PHPMadmin, nem precisaria instalar o XAMPP aqui, né? O XAMPP ou o XAMPP, enfim, tá? Por isso que nesse caso está instalado. Mas como ele está instalado aqui, mais para seguir um padrão, até de organização aqui para mim nas minhas pastas, eu estou colocando o código dentro lá do HTDocs, tá? Mas nesse caso eu não precisaria porque o próprio PHP ele já tem um servidor interno que a gente vai usar inclusive ali no CodeIgniter 4. Muito bem. Como é que a gente, digamos, instala agora, né, o CodeIgniter 4? Muito simples, você vai lá no site codeigniter.com.br ou no .com, tá? E você baixa a última versão do CodeIgniter 4. Quando você baixar, você vai ver que nesse momento aqui a última versão disponível é a 4.0.4, tá? Quando você baixar o zip, você ao abrir o zip irá ver esta pastinha aqui. Então essa pastinha eu vou abrir ela, tá? E vou selecionar tudo que está aqui e vou jogar para a raiz aqui do meu servidor. Tá, então aqui nós acabamos, digamos, de instalar, né, o CodeIgniter 4. Então simples assim, deixa eu fechar aqui o meu WinRAR. E agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir isso aqui no meu VS Code. Então como que eu faço? Eu venho aqui, volto um nível aqui, ó. Tá, e aqui no blog, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou arrastar o blog para o meu VS Code aqui, que já está aberto aqui, e vou soltar aqui em cima. Ou então você clica em abrir folder, aqui abrir pasta, né? Também funciona da mesma maneira. Então aqui está o meu código agora o CodeIgniter 4 do zero, sem nenhuma configuração. Deixa eu encerrar aqui no meu outro VS Code, que eu estou rodando aqui o PHP Spark Serve, pronto. Agora sim, aqui ele vai dar um erro. Veja só que estou aqui na tela inicial. Está dando um erro porque ele está apontando para o meu código original. Vamos agora subir o servidor aqui do meu código, do meu novo, do framework que eu acabei de instalar, tá? Então como que eu faço isso? Então abro aqui o terminal, Ctrl apóstrofo, ou então vem aqui em terminal, em novo terminal, tanto faz. E aqui dentro da raiz, né, dentro do código, da pasta do código, o que eu digito? Eu digito assim, ó, PHP Spark Serve, tá? Claro, né, que você deve ter o PHP já funcionando aqui no seu ambiente de desenvolvimento. Se não estiver, você precisa ir lá no Windows, né, ir lá em variáveis de ambiente e apontar na variável path, tá? O caminho do executável do PHP. Beleza? Eu não vou entrar em detalhes nessa parte aqui, porque eu tenho alguns vídeos no canal que eu mostro como fazer isso. Muito bem, então dessa maneira que já está funcionando aqui neste local, localhost, neste endereço, né, esse servidor, inclusive aqui acho que o Brave até já abriu, então ele já abriu automaticamente, dando F5 aqui, ó, ele já está tudo funcionando e pronto para a gente desenvolver, tá? Muito bem, primeira coisa agora que eu vou fazer aqui é o que? Eu vou configurar aqui já o meu banco de dados e algumas informações sobre o meu ambiente de desenvolvimento. Então, vindo aqui no arquivo env, vou renomeá-lo para .env, então .env, tá? E agora aqui dentro eu vou mudar algumas configurações. A primeira é essa daqui, ó, say environment, eu vou descomentá-la e vou colocar aqui development, tá? Então, isso aqui como que funciona? Se isso aqui estiver comentado,
por padrão, o CodeIgniter vai subir em modo produção, ou seja, ele não vai mostrar erros, né? Erros que podem até conter alguma informação confidencial, digamos, no seu banco de dados, tá? Então essa é uma segurança. Para eu habilitar o modo, né, de desenvolvimento, eu preciso vir aqui, descomentar, né, essa constante e informar development. Então assim, agora eu mudei, né, o CodeIgniter para o modo de desenvolvimento. E para que serve isso? Né, só para que alguns erros sejam mostrados para mim. Quando está no modo production, ou quando isso aqui está comentado, alguns erros eles são inibidos pelo framework, porque, como eu falei agora há pouco, às vezes alguma informação sensível pode aparecer dentro do erro, dentro do MySQL, alguma coisa assim. Beleza? Muito bem, outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, aqui embaixo, descendo, eu vou configurar o meu banco de dados. Então, database, eu vou descomentar todas essas linhas aqui, tá, tirando aqui o sustenido aqui do começo, e vou fazer as configurações. Hostname vai ser localhost mesmo, o database vai ser blog, tá? O meu username vai ser root, e aqui a senha eu vou deixar em branco. Salvei, Ctrl S, pronto. Isso aqui é o mínimo que você precisa fazer para você configurar um banco de dados aqui no CodeIgniter 4, beleza? Muito bem. Inclusive, se você tiver a função, né, do arquivo .env, aqui você tem um env aqui no seu computador local, onde você desenvolve, e um outro arquivo env lá em produção. Tá? Esse arquivo env você nunca envia ele, tá? Você nunca envia ele sempre, né, para sua produção, porque o ideal é que ele fique sempre na máquina onde ele está rodando, digamos assim. Então, nesse caso aqui, ó, o meu arquivo env lá da minha produção, ele teria um outro endereço de banco de dados, ele teria um outro nome, outro usuário, uma outra senha, e aqui também estaria para a produção, tá? Então, dessa maneira, você atualiza os seus arquivos, nunca enviando o arquivo .env, assim você tem cada ambiente separado, sem você correr o risco de estar acessando um banco de dados diferente ou mostrando erros que você não quer mostrar. Muito bem, feito isso aqui, ó, dessa maneira já está configurado o banco de dados, tá? Então já está ok. Próximo passo agora, o que é? Eu vou vir aqui, eu vejo que aqui ele está trazendo, né, a página inicial do CodeIgniter 4, então eu vou mudar isso aqui. Vou vir aqui, ó, no meu app, controllers, aqui no meu home controller, que é o Homer, né, que é o controle inicial. Veja que ele está chamando aqui, né, a minha view welcome message, tá? Então eu não quero essa view, eu quero a view home. Eu vou renomear a view welcome message para a view home, tá? Então eu gosto de trabalhar assim, a página inicial eu gosto de chamar sempre de home. Então, como ele está chamando uma view, vou vir aqui na minha pastinha views, né? E aqui eu vou localizar a minha view, nesse caso welcome message, vou renomeá-la F2 aqui para home. Pronto. Fazendo isso aqui, não é para dar erro, tá? Se eu vir aqui e der no F5, é para continuar funcionando da mesma maneira, porque a gente só mudou o nome do arquivo, tá? Vou vir aqui agora na minha view home, vou selecionar todos aqui, vou dar um delete, tá? Vou salvar e vamos ver se algo vai ser refletido aqui. Então, F5, veja que foi refletido, então não temos mais nada aqui. E agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um HTML aqui, um HTML do zero, tá? Um HTML5. Aqui no VS Code, se eu digitar aqui o ponto de exclamação e der um tab, ele traz para mim, né, o código padrão do HTML5. Então vamos dar um tab aqui. Aqui no title vai ser, digamos assim, meu primeiro blog. E aqui no lang eu vou colocar pt-br. Salvei, muito bem, vindo aqui agora F5, veja que ele já refletiu ali em cima, tá? Para ficar nosso blog um pouquinho mais bonito, eu gosto de sempre colocar o bootstrap, tá? Então vamos ver aqui, ó, chamar o get bootstrap. Muito bem, vamos ver aqui. Aqui não vou nem instalar ele, tá? Vou só simplesmente pegar ele via CDN, que é o código que já está hospedado, porque assim fica mais fácil. Então vou copiar esse link aqui, o CSS, copiei, vou vir aqui no VS Code, aqui no meu header mesmo, colocar aqui depois do title, Ctrl V. Então aqui já tenho, digamos, o Bootstrap instalado para mim, tá? Outra coisa que eu vou fazer também é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, e vou também instalar, digamos, o JavaScript do Bootstrap, tá? Então, porque isso aqui a gente vai usar em um momento ali, para que funcione a parte de responsividade do seu site. Então, o JavaScript é bom sempre você colar lá no final do body, tá? Então, vamos colocar ele aqui embaixo, no final de tudo. Feito isso aqui, então, vamos vir aqui, ó, vamos fechar aqui, F5, então se dá um Ctrl U aqui para ver o código-fonte, eu já tenho aqui o Bootstrap já implementado, né? E aqui também o meu JavaScript. Muito bem. Feito dessa maneira, agora o que eu vou fazer? Agora eu já posso começar a colocar alguns códigos aí, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, tá? Essa parte inicial aqui, a parte aqui do home, vamos colocar aqui uns códigos aqui digamos, a nossa tela inicial, tá? E como que vai ser isso? Vai ser o seguinte, eu vou usar um recurso aqui do CodeIgniter 4 chamado layout, tá? Para quê? Porque eu gosto de separar, né? É importante, inclusive, você separar a parte
do cabeçalho, do footer, do header, então, para você não deixar tudo dentro do mesmo arquivo, tá? Então vamos fazer isso aqui agora. Como que eu faço isso? Bem tranquilo, então olha só. Primeiro eu vou deixar por enquanto com o nome home mesmo, tá? E vou criar a minha tela inicial aqui. Então como que eu vou fazer? Então olha só. Então o próximo passo é aqui dentro do body, eu vou criar aqui eu vou até copiar alguns códigos aqui para não ficar tão maçante, tá? Eu vou copiar aquela parte de cima, que é a parte que tem o cabeçalho. Então eu vou copiar aqui, ó. Porque aqui acho que o foco não é tanto a parte do HTML, né? Então o HTML é mais front-end. Então o que eu tenho aqui? Eu criei aqui um nav, ele vai criar aquela navbar preta aqui em cima, né? Olha só, vamos dar um F5 aqui, ele vai criar isso daqui. Então aqui uma rápida explicação de como que funciona. Então olha só, navbar tem as classes do Bootstrap aqui, tá? Aqui dentro dela tem uma div do tipo que é do tipo container fluid, ou seja, ele vai pegar 100% da largura, né? E aqui temos alguns links, né? Então o primeiro link é o meu blog, tá? Que é esse daqui, ó, meu blog. Então ele também é um link que vai para a página inicial, então já coloquei a página inicial aqui, ó. Veja, href está apontando para este código em PHP. E o que isso aqui me retorna? O base URL do Codeigniter 4 me retorna o endereço padrão onde ele está rodando. Neste caso aqui, é este endereço aqui, ó. Se eu vir aqui, voltar na minha variável, meu arquivo .env, esse endereço aqui em cima, olha só. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Base URL daqui, que você pode informar, ou então você pode vir aqui, né? Aqui no app config, aqui no app temos aqui, ó, o base URL, olha só. Então esse endereço que a função base URL me retorna. E é importante você ter isso aqui definido, porque é a partir daqui que todos os links, né, para, digamos, CSS, imagens, né, links, né, internos serão criados. Então tudo a partir disso daqui. Tá? Então é importante que isso aqui esteja definido. Nesse caso, como já está definido no endereço que eu estou usando mesmo, então não vou mexer nele. Então por isso que aqui em cima, olha só, quando eu coloco somente um echo em base URL, ele traz para mim exatamente esse endereço aqui. Então vindo aqui, ó, veja aqui na barra de status ali do navegador aparece localhost 8080. Tá? Muito bem. O que mais temos aqui? Ó? Então temos aqui mais dois links, outro que é o home, que é a mesma coisa ali do meu blog, tá? Então PHP base URL home. Se eu clicar nele, eu vou para a página inicial do sistema também. E um outro aqui, tá? Que é o novo post, então que é o link que vai criar um novo post. Então nesse caso aqui eu já adiantei. O que eu tenho aqui? Ó? É um echo para o base URL, e aqui eu posso passar como parâmetro para o meu base URL, tá, o endereço para onde eu quero enviar. Então nesse caso o que ele vai fazer? Ele vai pegar o endereço do base URL e vai concatenar com o que eu colocar aqui dentro como parâmetro. Mas nesse caso ele vai criar este endereço aqui, ó, voltando aqui, ó, colocando o mouse no novo post, ele cria ali embaixo, veja só, localhost 2.8080/post/create, tá? Então ele faz essa concatenação. E assim, qual que é a vantagem disso? A vantagem é o quê? É que se meu sistema mudar de endereço, basta eu ir lá no meu base URL aqui, no meu app, e alterar aqui a informação do endereço novo, né? E todo o meu sistema já estará corrigido. Então, aqui você nunca vai colocar o endereço completo, sempre vai colocar o nome, nesse caso, do controller, tá? E o nome do método que ele está chamando lá dentro, tá? Muito bem, então, e aqui embaixo, né, continua o nosso JavaScript, então, como a gente já fez. Dessa maneira aqui, já com o JavaScript funcionando, olha só que interessante. Se eu vir aqui, dar um F12, no Chrome, no caso aqui, né, e vir aqui e clicar no modo celular, olha só, ele já cria pra gente aqui o menuzinho ali em cima, então ele já está responsivo, né, então aqui esse site, esse sistema já está prontinho para funcionar no celular, tá? Muito bem, F12, vamos desligar e vamos dar agora continuidade. Então aqui dentro agora, logo abaixo aqui logo abaixo do nav, eu vou criar aqui uma outra div vinculada à classe container, então div.container, tá? Aqui o ponto container é só uma funcionalidade aqui do VS Code que você digita o nome do elemento, ponto e o nome da classe. Então ele já cria para você esse endereço aqui, com o nome da classe, o elemento já com a classe que você quer, tá? Muito bem, aqui dentro aqui vai todo o meu conteúdo, tá? Então aqui vai, digamos, o conteúdo, olha só. Vamos colocar aqui, ó, H1, página inicial. Então aqui vai o meu conteúdo. Então dando F5 aqui, ó, aparece aqui, tá, o meu conteúdo, tá? Muito bem. E agora aqui, ó, nesse caso, o que eu quero colocar aqui? Então, aqui vamos colocar o seguinte, ó, vamos colocar aqui a informação de blog de tecnologia, que seria o nome do blog que a gente está criando, tá? Então, aqui o blog de tecnologia, beleza? E aqui que ele vai mostrar os nossos dados, tá? Só que aqui vamos fazer uma seguinte alteração. Isso aqui eu quero que seja um conteúdo dinâmico, tá? Dinâmico, tá? E o que significa dinâmico? Significa o seguinte, que esse arquivo home aqui, eu vou transformar ele num layout, e aqui a parte
que eu quero que altere, cada vez que eu clicar num link, né, ele vai alterar somente essa parte dentro aqui que eu vou criar. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tag aqui dentro, um recurso do CodeIgniter 4, que vai permitir que somente esse conteúdo aqui seja alterado à medida que eu vou clicando em alguns links. Tá? Então como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou parar essa aula por aqui, para não ficar tão grande, e a gente continua daqui a pouquinho na parte 2. Então até daqui a pouco.